e obesidade. Eu queria começar com uma história de um paciente que veio no consultório recentemente. O João, ele, jovem, com IMC de 32, ele tem uma atividade sedentária, tanto no trabalho, faz poucas atividades físicas e se alimenta predominantemente de fast food, que nós sabemos, gorduras saturadas, açúcares e alimentos processados. A queixa dele é um ganho de peso progressivo nos últimos 5 anos, com fadiga, inchaço abdominal, gases, flatulência e episódios de diarreia e constipação alternados. Ele também menciona dificuldades para perder peso, apesar de ter tentado a dieta. A pergunta que nós vamos buscar responder hoje é se o João tem disbiose intestinal e se a disbiose intestinal pode contribuir para a obesidade de João. Esses são meus conflitos de interesse que em nada prejudicam a presente apresentação. Falar sobre obesidade nos obriga a entender que, em 2016, 39% da população adulta mundial era considerada com sobrepeso e 12% obesos, o que significa um aumento de 3 vezes desde 1975. Continuando essa tendência, 1 bilhão de adultos poderão estar obesos até 2025. E nós sabemos que, junto com a obesidade abdominal, nós temos uma série de outras manifestações, como a hipertensão arterial, dislipidemia, resistência insulínica, que monta o conjunto da síndrome metabólica, mas não só isso. Temos uma série de outras alterações associadas à pró-inflamação. Quando se fala na etiologia da obesidade, em primeiro lugar, cabe o pensamento da alimentação. A seguir o sedentarismo, não se pode esquecer o componente genético que existe, famílias onde se vê os pais obesos, os filhos obesos. Mas mais recentemente surge a ideia de que a microbiota intestinal poderia contribuir para a obesidade. Quando nós falamos em microbiota humana, nós podemos imaginar que sejam quilos. Não. No total dela, não passa de 200 gramas e tem uma celularidade muito semelhante à humana. O que faz a diferença é que o genoma desse microbiota é 100 vezes aproximadamente maior do que o humano. E, nesse sentido, o cólon tem ou abriga uma quantidade enorme de bactérias, principalmente, sendo responsável por 70% da microbiota. E ele está num indivíduo considerado com uma composição da microbiota adequada, saudável, uma divisão equivalente entre o filo Firmicutes, e aqui expresso em azul, e os bacteroidetes em vermelho. Dentro da diversidade, que é uma das características da microbiota, nós sabemos que a microbiota intestinal é a comunidade microbiana mais diversa. E dentro dela nós vamos encontrar microbactérias que são comensais, que elas estão lá, mas também não trazem nem benefícios e nem riscos. Mas podemos encontrar simbiontes, que têm ações benéficas para o organismo humano. E também vamos encontrar os patobiontes, que são potencialmente patogênicos para nós. Quando nós temos um equilíbrio entre as simbiontes comensais e as patobiontes, nós chamamos de simbiose ou de normobiose. E isso nos traz efeitos benéficos. É importante lembrar que a presença da microbiota no trato gastrointestinal, ela não é uniforme. Ela começa lá no esôfago, em muito pequena quantidade, e vai aumentando progressivamente do estômago para o jejum, o ilho, e é no cólon mesmo que ela vai ter manifestação mais exuberante.
E quando isso está bem, nós vamos encontrar uma série de vantagens, né? Por exemplo, uma microbiota saudável intestinal, ela produz aminoácidos, produz vitaminas como a B12, vitamina K, ácido fólico. Ela é capaz de converter fibras em ácidos graxos de cadeia curta. Ela contribui para a absorção de nutrientes como cálcio, por exemplo, contribui à homeostase metabólica e ela é capaz de, numa conversação cruzada com a nossa mucosa intestinal, contribuir para as junções espessas, tight junctions. Ela ajuda a resistência contra micro-organismos patogênicos, quer por atapetar o cólon, quer por produzir bacteriocinas, mas, além disso, ela tem uma função imunológica sob o ponto de vista de estabelecer tolerância, porque é uma conversação cruzada permanente com o nosso sistema imunológico intestinal. Muito bom. Então, essas são as situações de simbiose ou normobiose, onde nós nos beneficiamos das funções protetoras, estruturais e metabólicas. No entanto, a vida é cheia de outros fatores, fatores que alteram a microbiota intestinal, desde a genética, responsável entre 8 a 10%, a dieta mais outro 8 a 10%, mas temos outros fatores, como poluição, estresse, ingestão alcoólica de fumo, né? Quimio-radioterapia, antibióticos, imunodepressivos, a própria localização geográfica é muito importante, a higiene tem uma importância muito grande, assim como, eventualmente, o consumo de pré e probióticos. E nestas condições, nós criamos uma alteração da composição da microbiota intestinal, que hoje é denominada desbiose, que é, na verdade, o predomínio de bactérias patobiontes ou alteração dos filhos, gêneros e espécies. Nessa condição, é possível que se perdam as funções estruturais, protetoras e metabólicas que uma microbiota adequada nos confere. E o que se observou nos últimos anos, e vejam que isso é muito recente, nós estamos falando de 14 anos, né? É muito recente em termos de conhecimento de saúde, de avanço da medicina, nós vimos que determinadas assinaturas biológicas de desbiose estão associadas com doenças metabólicas, doenças de inflamação crônica, seja diabetes, obesidade ou doença cardiovascular. Então, como nós falamos anteriormente, a homeostase da microbiota intestinal influencia e depende de vários fatores. Veja que essa palavra, influencia e depende, significa dupla mão de direção. Dentre os outros que já falamos, está aqui o estado nutricional e obesidade. E isso, então, traz um interesse brutal na literatura. Vejam que o primeiro trabalho que nós vamos nos referir já é de 2005. Mas ontem eu fiz um levantamento na PubMed e encontrei praticamente 10 mil trabalhos até o dia de ontem publicados sobre esse tema. Então, como tudo começou? Se estudaram dois tipos de camundongos. Que eram deficientes do gene leptina, né? Então, eles são obesos. E os magros que têm o gene da leptina, então, leptina positivo. E o que esses autores inicialmente viram é que havia, nesses animais, uma redução dos bacteroidetes nos obesos. Ou seja, os obesos tinham uma proporção maior do filo Firmicutes do que bacteroidetes. Mas logo a seguir, e este é um dos trabalhos seminais nessa busca científica, é que o Turnbull comparou camundongos obesos com magros. E ele confirmou que os obesos tinham maior proporção de firmicutes e menor de bacteroidetes, além de ter mais arqueias e serem capazes de ter mais metabólitos da galactose e sacarose nesses animais. Nessa hora, ele mesmo fez uma hipótese, que aqueles fibras, os polissacárides que não tinham sido digeridos pelo hospedeiro, seriam fermentados por essa microbiota alterada. E eles produziriam
monossacárides e ácidos graxos de cadeia curta, que seriam absorvidos no intestino e, portanto, convertidos logo mais no fígado em lipídios. Além do que, essas micróbios, essas bactérias, seriam capazes de, por via epigenética, regular genes do hospedeiro e aumentar a deposição de lípides nos adipócitos. De onde se conclui, esses autores, que talvez a microbiota desses animais obesos tenha sido mais eficiente na extração de energia da dieta do que em magros. E isso é curioso, porque quando eu me lembro de ter lido esse trabalho, eu fiquei pensando, puxa vida, então tem mesmo indivíduos com excesso de peso, obeso, que falam, eu engordo com ar, como alface e continuo engordando. Será que essa é a resposta? A pesquisa continua, e nesse trabalho muito interessante, o que se observou aqui? Vejam que, inicialmente, na parte superior do slide, nós temos aqui os camundongos magros que receberam transplante de microbiota fecal. E nós temos camundongos obesos que também receberam transplante de microbiota fecal. Só que os de cima receberam microbiota fecal de camundongos magros. E aí, o que aconteceu? Esses camundongos germ-free, que não tinham bactéria nenhuma, ficaram eutróficos, continuaram magros. Mas os camundongos germ-free, que receberam uma microbiota de animais obesos, ficaram obesos. Ou seja, ficou provado aqui que é a transferência da microbiota obesa que levou esses animais a ficarem obesos. Como aqui nós vemos no gráfico a coluna branca mostrando o aumento da gordura corporal. Mas a pesquisa foi mais além, porque dessa vez os autores pegaram gêmeos que eram diferentes. Mulher obesa e a irmã dela gêmea magra. E fizeram um transplante da microbiota, da obesa para um camundongo receptor germ-free e da magra também. E olha o que aconteceu. Aquela animal que recebeu o do gêmeo obeso ficou obeso. E o animal que recebeu do magro ficou magro. E isso ainda recebendo uma dieta de baixa gordura e alta componência de fibra. Mais tarde, um outro estudo resolveu colocar na mesma gaiola os animais obesos e magros. Acontece que os camundongos são coprofágicos e, portanto, eles ingeriam as fezes uns dos outros. E o que ele descobriu? Que quando havia uma dieta saudável, o obeso que comia as fezes do outro ficava adiposidade e o magro continuava magro. Mas quando se deu uma dieta alto teor em gordura e baixo teor em fibras, o que aconteceu é que o magro ficou obeso. Então, nós vemos aqui dois componentes, mas um componente importante é que microbiota intestinal saudável e uma dieta saudável em indivíduos magros protege contra a obesidade. Então, de uma maneira geral, todos esses autores chegaram à conclusão que obesidade está associada a uma microbiota intestinal de baixa diversidade bacteriana, com mudanças no filo e gênero, menor diversidade, portanto, de gêneros, genes bacterianos, com alteração de vias metabólicas e de captação de nutrientes. E esse gráfico aqui rodou o mundo, ou seja, do lado esquerdo, uma senhora eutrófica, com um equivalente nos filos de bacteroidetes e firmicutes, e do lado direito, um aumento dos firmicutes em detrimento dos bacteroidetes e, portanto, obesidade. Mas, cada um de nós agora está perguntando, mas o que vem primeiro? O que vem primeiro? É o desenvolvimento de obesidade que leva à desbiose da microbiota? Ou é a desbiose da microbiota intestinal que leva ao desenvolvimento da obesidade? E essa pergunta ficou na mente dos pesquisadores durante vários anos, até que, agora em 23, tem um conceito que está dominando a literatura, que a relação entre a obesidade e a microbiota intestinal ela é complexa e ela é bidirecional. Portanto, dois cenários são possíveis. Ou a obesidade altera a microbiota por conta de dieta, uma situação inflamatória e um estado metabólico que favorece o crescimento de outros tipos de bactérias que se adaptam a esse ambiente,
ou a desbiose leva à obesidade. Ou seja, um desequilíbrio da microbiota influencia processos metabólicos, inflamação e mesmo a extração de energia dos alimentos. Então, provavelmente, os dois mecanismos estão em jogo, mas cria-se um ciclo de retroalimentação, onde cada uma das condições exacerba a outra. Vamos ver como é que isso poderia ser colocado de uma maneira esquemática. Lá está o nosso amigo João comendo a sua dieta rica em gorduras. E nós podemos imaginar que isso aumentou as bactérias patogênicas, oportunistas. Elas levam a uma inflamação com quebra da barreira intestinal, eventualmente translocação de moléculas e talvez de bactérias para a circulação, que leva a uma infecção sistêmica. Mas a própria quebra da barreira intestinal, por aumento da permeabilidade, leva a uma resposta, que é a produção de mediadores inflamatórios. Esses mediadores exacerbam a inflamação e vão, em conjunto, tudo junto, levar à obesidade e desordens metabólicas. Mas nós podemos ver isso mais profundamente de acordo com os próximos passos que eu convido vocês a olharem. O 1, que é aumento da permeabilidade intestinal, com passagem de lipopolisacáride, modificação dos gêneros, como já falamos, levando à endotoxemia metabólica, inflamação sistêmica de baixo grau, com aumento das interleucinas pró-inflamatórias. E isso tem um efeito importante sobre a saciedade, não só no cérebro, como altera no fígado estresse oxidativo, inflamação e esteatose. No tecido adiposo, as mesmas coisas, incluindo infiltração de macrófagos, e também no músculo, com aumento da inflamação, oxidação de ácidos graxos e aumento da resistência à insulina. Então, nós poderíamos, mais uma vez, ver este caminho. Alteração da permeabilidade, redução da camada de muco, redução das junções espessas, translocação de moléculas e bactérias e inflamação. E aqui, neste pequeno diagrama, vemos a abertura das tight junctions, que é justamente a permeabilidade intestinal, com a passagem de moléculas e bactérias. Mas como isso pode ser analisado sob o ponto de vista um pouco mais profundo, sob o ponto de vista da biologia molecular? Vejam que, inicialmente, nós vamos ter que as bactérias fermentam os polissacárides não digeríveis e produzem monossacárides e ácidos graxos de cadeia curta. A seguir, no quadro vermelho, esses ácidos graxos ligam-se aos receptores GPR e estimulam a produção do PYY. Este PYY aumenta a saciedade, mas, ao mesmo tempo, ele inibe a motilidade intestinal. E, com isso, permite que as bactérias intestinais fermentem mais polissacarídeos, formando-se, portanto, um ciclo vicioso. Mas a história continua, porque essas bactérias intestinais também são capazes de regular o metabolismo energético e reduzem a expressão do FIAF. O FIAF, que é produzido pelo jejum e produzido nas células epiteliais do intestino. Quando o FIAF é reduzido, ele vai ativar a lipoproteína lipase, que vai resultar na degradação de lipoproteínas e aumento na deposição de ácidos graxos no fígado e no tecido adiposo também. Essa adiposidade no fígado e nos músculos também pode ser regulada pelos micro-organismos através de alterações nos níveis da proteína quinase ativada, AMPK. Então, em resumo, o que está acontecendo? A microbiota intestinal é capaz de atuar na obesidade através do metabolismo de energia, aqui, nesse quadrinho, na saúde intestinal, da barreira, através da resistência insulínica envolvendo o pâncreas e no metabolismo dos ácidos biliares também. Para que nós não esqueçamos, eu fiz também um resumo de todas essas. Ou vamos, então, percorrer esse resumo. Microbiota intestinal alterada, mexe na fisiologia do tratamento digestório, com modificação da motilidade, com aumento da captação de energia,
aumenta a digestão de polissacarídeos, aumento da captação de energia, diminui o FIAF e aumenta a lipoproteína lipase, maior produção de triglicéridos nos adipócitos e fígado, diminuição do MPK, aumento dos receptores acoplados à proteína G, que mexe na regulação da glicemia de jejum, altera a sensibilidade à insulina, e os ácidos biliares em si, eles são modificados porque os receptores farnesoide X estão aumentados, que além disso induz o acúmulo de triglicerídeos hepáticos. E ainda se descreveu a diminuição da biodisponibilidade da colina, que induz o acúmulo de triglicérides hepáticos. Então, se nós compararmos de um lado e do outro, nós estamos vendo aqui que o indivíduo obeso tem menor diversidade da microbiota, aumento da lipoproteína lipopolissacáride, que é inflamatória, diminuição das junções espessas, aumento de adiposidade com resistência insulínica e inflamação sistêmica. Então, tudo isso estava indo muito bem, até que há muito pouco tempo atrás, há 5 anos, sai um novo trabalho americano e dizendo que a assinatura taxonômica da obesidade em americanos não é a mesma que nós vimos falando aqui, ou seja, não é necessariamente que aumente os firmicutes e diminua os bacteroidetes. E isso depois foi revisto e confirmado em países asiáticos. Portanto, não podemos dizer que em todos os países do mundo é esta a manifestação da assinatura microbiológica da obesidade, porque se encontrou diferente em outros lugares. A explicação é provavelmente associada à geografia, clima e dieta. Bom, pensando nisso, nós, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no nosso laboratório, que é o Metanutri, nós começamos um estudo bastante amplo, explorando as relações entre microbiota intestinal na saúde e na doença. E eu devo dizer que os nutricionistas que nos acompanham nesse Metanutri, assim como a Ilana e a Carol, que aqui estão presentes, são brilhantes. Essa é a Letícia Calado, que no seu mestrado, ela resolveu estudar as variações da diversidade beta da microbiota entre os indivíduos com obesidade e controles saudáveis. Será que existe? Entre diabetes 2 e controles. Será que existe? E ainda mais um grupo que, além de ser obeso, também era diabético e comparou com controles saudáveis. Isto foi feito em nosso laboratório com o apoio do Ambulatório de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas e da Unidade de Diabetes e Endocrinologia do Hospital das Clínicas também. Todos os estudos de microbiota são bastante complexos porque eles precisam de bioestatísticos e bioinformatas. Então, todas essas avaliações foram feitas e aqui estão os resultados. Quando se analisou a diversidade beta da microbiota intestinal de indivíduos brasileiros, verificou que em relação a controles e obesos, havia diferença na diversidade beta. Entre controle obeso e diabético, também. E entre obeso e diabético também havia diferenças na diversidade. E isso foi publicado por ela recentemente, mostrando que sim, existem variações na diversidade beta entre os indivíduos com obesidade e controles saudáveis. Mas ela também estudou as espécies bacterianas e ela descobriu algumas coisas interessantes. Eu devo dizer que o nosso laboratório, em pesquisa, não está mais usando o que se costuma falar que é OTU, e nós estamos fazendo ASB, que é uma maneira um pouco mais sofisticada e mais complexa de analisar os dados. Por exemplo, se você fizesse apenas OTU, o resultado seria que tem Prevotella copri. Mas quando você faz ASB, você descobre que não tem só a Prevotella copri, mas você tem a 124, a 155, a 326 e a 451. Ou seja, ele diferencia melhor, como se abrisse o espectro assim, numa faixa mostrando diferentes espécies bacterianas
o que é bastante interessante em termos de pesquisa. Então, quando nós estamos vendo setas para cima, é porque os obesos aumentaram. Quando temos setas para baixo, é porque diminuíram. Quando é vermelho, é porque é em relação ao controle. Quando é azul, é em relação ao obeso, e por assim por diante. Então, vejam que este tipo de Prevotella copri esteve maior nos obesos que controles, e quando você considera obesos e diabéticos, você também teve ela presente. E, de um modo geral, o grupo que mais teve alteração, como nós vemos aqui, é o grupo que tem obesidade e diabetes associada. Agora, esse estudo dela é bastante importante porque, muito recentemente, foi descrito que a Prevotella é um complexo, que tem 4 tipos diferentes que não são muito bem representados nas populações do Ocidente. E isso vai muito em sentido com os achados dela ao ver que isso está presente nos obesos e diabéticos. Ela também verificou que o Bacteroides vulgatus está reduzido em relação aos controles dos obesos, mas é o tipo 258. E o tipo 288 está aumentado na diabetes e quando existe uma associação de diabetes e obesidade. Fato extremamente interessante é que agora podemos falar das bactérias consideradas protetoras. E essa Akkermansia mucinifera, nós sabemos que ela é uma bactéria que produz moléculas anti-inflamatórias, ela é protetora, ela vive no muco e ela tem sido associada, quando dada a animais, a uma redução de obesidade. E olha que incrível, justo no grupo obeso ela está diminuída. Por outro lado, o bifidobactério longo e o Ruminococcus brome, duas cepas diferentes, eles estão aumentados e podem estar associados à produção de ácidos graxos de cadeia curta também. Então, gente, nós vimos no decorrer dessa palestra que disbiose é um desequilíbrio na composição das bactérias intestinais, que esse desequilíbrio pode levar à inflamação crônica de baixo grau, aumento de permeabilidade intestinal e alterações no metabolismo energético, e assim contribuir para o ganho de peso. Mas vimos também que obesidade e disbiose intestinal são complementares e foram capazes de formar um ciclo vicioso de manutenção. A desbiose da obesidade pode ser diferente, quero dizer, sua composição, dependendo da geografia, dieta, genética e de outros fatores. Eu queria convidar todos vocês a gratuitamente se cadastrarem no NutriTotal, que é o site do profissional de saúde, e que temos também o NutriTotal para todos, para nossos pacientes, amigos e familiares. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico pronto para perguntas. Muito obrigado.